A paz do Senhor, meus queridos amados ouvintes, eu me chamo o pastor José Silva, da Igreja Santuário do Reino de Deus do Maranhão. Nós queremos trazer uma reflexão, aos nossos amados ouvintes, e o tema da reflexão em 3 capítulos, a questão chama-se, o tema da reflexão é por que João não entendeu? Entendeu o que, pastor? O batismo de Jesus, que por um momento quis se recusar a batizar Jesus, por ver que Jesus era um servo de Deus, era o Filho de Deus, aliás, E aí ele quis questionar Jesus, não, é para cumprir toda a lei. Aí eu pergunto, Jesus tinha pecado? Jesus veio esse mundo, pecou, desejou alguma coisa de vaidade no mundo? Olhou com seus olhos? Não. Então João, como quem diz assim, então por que tu vai ser batizado? Jesus, cumprir toda a lei. Toda a lei de quê? Eu vou já explicar para você. Toda a lei de quê? Vou explicar para você. Nós vamos lá rapidamente no livro de Romanos 5:14, que diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, é semelhança de transgressões de Adão, a qual prefigurava-se aqueles que também hão de vir. O que eu quero falar para você, que aí está dizendo que o pecado que entrou no mundo não é o nosso pecado agora, que nós temos esse pecado agora, é o pecado de Adão e Eva sobre a questão do nascimento de geração, por Adão e Eva desobedecer, E até mesmo sobre aqueles que hão de vir. Quem hão de vir? Toda a geração que está nascendo também é nascido de Adão e Eva, porque foi o primeiro nossos pais. Você já entende essa mensagem, claro, você é um leitor da palavra. Então, o fato que eu quero dizer é por que João não entendeu. Por entanto, João teve razão mesmo, porque ele entendeu que Jesus foi nascido do Espírito Santo, não do sexo. Mas João não entendeu por um momento, porque é o seguinte, porque Jesus foi nascido do Espírito puro, mas ele acabou, na hora de ser gerado, ele foi entrar no ventre da mulher chamada Maria, que também foi a transgressão do pecado. Foi essa razão que também Jesus veio pregar sobre a questão do nosso pecado de Adão e Eva, que ele também, por um momento, vamos dizer, caiu também no ventre da Maria. Então ele também trouxe a contaminação, não que ele pecou, não que ele desejou, mas Maria, na hora que nasceu, levou a ele o pecado também da sua natureza de mulher de Adão e Eva, gerou sobre o próprio Espírito que no momento era puro, Jesus puro. Então Jesus trouxe a contaminação. Foi por isso que ele foi lá em Mateus 3 e pediu para João. João não entendeu. Ele disse, não, para cumprir toda a lei. Qual é a lei que nós estamos cumprindo do batismo? Que nós estamos cumprindo é o batismo das águas e depois receber o Espírito Santo. Quer dizer que Jesus disse a Nicodemo que aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o que eu quero dizer é que por Jesus ir na minha reflexão, não que eu esteja confirmado, para Jesus ir, também subir ao céu, é claro, por ele trazer transgressões, por nós trazer as transgressões, a gente não pode ir para o céu, se nós não se arrependermos, não se batizar nesse pecado das águas, Jesus também, para poder receber o Espírito Santo, claro que Jesus também, como ele teve pelo momento que nem nós, no ventre de uma mulher, então é óbvio que para Jesus também ir para o céu, foi preciso ele se batizar e receber também o Espírito Santo, o próprio Deus confirmar. Você pode ver que os profetas falaram, vai nascer o Filho de Deus. Os anjos falaram, nascerá o Filho de Deus, mas essa voz foi pronunciada que iria nascer, mas o próprio Deus, isso é, o próprio Espírito falou que era Filho de Deus. Depois do batismo veio o Espírito Santo que disse, sim, esse é meu Filho amado. Quer dizer, que enquanto Jesus não fosse batizado, tirasse a pureza, não iria ser chamado de filho uma voz, iria ser chamaram de filho uma voz pelas vozes dos homens, dos anjos, mas a própria voz do Espírito foi falada depois que ele cumpriu a lei de se batizar, e depois veio o Espírito e disse, esse é meu Filho amado. É por isso que a Bíblia fala que todos aqueles que não são nascidos do Espírito não podem ver o reino de Deus e não são chamados filhos de Deus, estão me entendendo? Não são chamados filhos de Deus,
Então, assim que ele recebeu o batismo, foi que ele foi ser chamado Filho de Deus pelo próprio Deus, né? E para ele subir ao céu, eu creio que é assim, porque dá para se entender na mensagem de Nicodemos, né? Nicodemos 3, que ele diz: Senhor, é verdade que ninguém pode fazer sinal se não estiver com Deus? E Jesus não respondeu a questão de sinal, Jesus respondeu a questão de salvação. Nicodemo estava interessado por sinal e Jesus está interessado por salvação. Disse: é verdade, eu te digo que aquele que não nascer, presta atenção, da água, do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Quer dizer que Jesus, para ele ir ao reino de Deus também, como nós vamos, foi preciso ele ir na água e depois receber o Espírito. E aí ele foi para o Pai. Então Jesus também teve que fazer esta missão, depois de tudo isso, e ser arrebatado, né? Para ser depois, ele teve que fazer esse procedimento que nós devemos fazer para poder ser ressuscitado. Eu digo claro assim, né? Eu quero que você me ajude a meditar, né? Eu sempre sou humilde, eu gosto de, né? Se Jesus não tivesse feito isso, ele não teria ressuscitado, porque a nossa ressurreição, ela só vem depois de nós batizarmos e depois receber a confirmação do arrependimento, tá bom? Fica para você, gente, né? Fica para você este vídeo para uma reflexão. Se você entendeu, gostou, concorda, você dá um joinha e leva para o nosso WhatsApp algo, ou então confirme no vídeo e nós estaremos lançando o próximo reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau.